Olá pessoal, estamos no 8º estudo do livro A Coragem de Ser Imperfeito e a gente está no capítulo que fala sobre os escudos contra a vulnerabilidade. Hoje está no 3º e último escudo, que é o escudo do entorpecimento. Eu vou esperar a Paty entrar para a gente começar. O estudo de hoje. Oi, Paty. Tudo bem? Tudo bom com você? Tudo. Pronta para mais um estudo? Vamos lá. A gente já está no 8º dia de estudo. Pois é, pois é. Esse livro ele é bem intenso. Muitos ensinamentos Muita coisa. sobre o escudo do entorpecimento, que é o último escudo, né, dos 3 que ela cita aqui nesse capítulo, e ela fala que é uma forma da gente entorpecer a vulnerabilidade, né, a gente não querer sentir a vulnerabilidade e buscar artifícios para isso, como, por exemplo, estar o tempo todo atarefado ou buscar até em algumas fugas ou vícios que ela cita aqui ao longo do capítulo. Sim. Aqui ela começa a falar, né, sobre essa questão da gente acabar anestesiando os nossos sentimentos, né, de algumas formas, como por exemplo, a gente trabalhar demais, né, quando a gente vive loucamente trabalhando, essa é uma das formas, né. A outra maneira é muito açúcar, né? Então ela traz alguns aspectos assim de como a nossa alimentação ela também Uhum. influencia nisso, né? E ao mesmo tempo também quando a gente tá hoje, né, tem a questão dos remédios e também hoje nos dias atuais a questão da internet, que ela acaba não citando aqui, mas eu acredito que seja muito também por conta da época, né? Porque esse livro já tem alguns anos que aconteceu, então existem outras formas novas também de entorpecimento, né? Sim. Eu acho que já tem mais de 10 anos que ela escreveu o livro, que ela fez o estudo. Acho que o estudo dela durou uns 10 anos também, então se pensar faz mais de 20 anos isso. Realmente a internet ainda não era como é hoje, né? E a gente sabe que existe mesmo um vício em relação à internet, da gente passar muito tempo, né, rolando feed e ali se distraindo e muitas vezes vendo a vida passar e não fazendo aquilo que a gente precisa mesmo, né? E isso vira não só um vício, mas uma fuga também para nossa realidade. Sim. É essa forma da gente entorpecer, né? A gente para de sentir aquilo que a gente estava sentindo, a gente vai, né, recebendo outros tipos de sentimentos, de sensações, enquanto a gente vai olhando os vídeos e quando a gente vai ver, nossa, passou 1 hora, 2 horas e a gente ali só rolando o vídeo, né? Uhum. Então existem essas várias maneiras da gente entorpecer aquilo que a gente não quer sentir. Mas ela fala aqui também que, assim, entorpeça a escuridão e terá entorpecido a luz. Exato. Ou seja, quando a gente se entorpece daquilo que a gente não quer sentir, a gente também deixa de sentir coisas boas, né? A gente deixa de viver coisas boas também. Então não é só tirar aquilo que é ruim, a gente vai tirando tudo. Exato. É aquela coisa, né? Quando a gente não está também assim, quando a gente deixa, né, de lado, quando a gente coloca de lado as nossas emoções para viver outras, a gente não tem como construir também algo para viver exatamente aquilo que a gente quer, né? Então a Uhum. gente que vai, ela fala que a gente vai embotando, né, também os sentimentos bons. E aí outra forma que a gente também não falou aqui ainda são as próprias drogas, né? Uhum. Às vezes aquela bebida que é diária, né? Uma dosinha única, uma coisa pouca, pequena, né? Ou todo final de semana. Então, na hora que eu vou sair, eu preciso usar da bebida, né? Eu preciso ter a bebida como minha aliada para poder não me permitir sentir e viver exatamente aquilo que eu desejo, né? Então, são formas da gente se anestesiar. É que hoje a internet ela é uma forma mais aceita e mais fácil, né? Que a gente tem de poder viver isso, né? Mas a gente De certa tem muitas outras formas. Desculpa. de certa forma acaba virando uma droga também. Assim como o açúcar, ele vicia mais do que a droga.
Uhum. A internet hoje também, acredito que ela tá viciando até mais. E quando ela fala dos remédios, eu acho que talvez hoje em dia também esteja muito mais comum o uso de remédios nesse sentido, né? Porque muita gente, por exemplo, usa remédio para ansiedade. Só que muitas vezes não busca as causas dessa ansiedade, né? Fica lá só tratando o efeito e virou entorpecimento, né? Porque o remédio, quando você toma ele, ele vai tirar aquele seu sintoma que você não quer sentir. Mas você vai ficar Mas sentindo, né? Mas vai virar uma dependência. então, mas aí e a questão não é nem que você vira sua dependência, né? Às vezes você também amortece outros tipos de sentimentos que você poderia Sim, ter, né? Então, assim, exatamente. não estamos dizendo aqui também que é para tirar o remédio, né? Não, Assim, tem que ter todo um acompanhamento e tal nesse sentido, mas o quanto ele também é utilizado para isso, né? Para poder amortecer os nossos sentimentos. Só que aí a gente vai tirando, 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 né? E aí a gente tira do lado negativo, mas também tira do lado positivo. E essa questão do trabalho, ela é muito comum também, né? E faz a gente olhar e falar assim, poxa, mas eu preciso trabalhar. E não uhum, deixa de perceber o quanto realmente é para amortecer aquilo que a gente pode estar sentindo também da vida como um todo, né? Então, uhum, dos vazios da vida. E aí a gente acha que com isso a gente vai estar preenchendo. Mas na verdade não é assim que a gente preenche esses vazios, né? uhum. É uma forma de você não olhar para os seus problemas, né? Você fingir que eles não existem e vai escondendo assim embaixo do tapete. Só que uma hora não vai dar para esconder mais, né? Não vai caber mais embaixo do tapete. Uma hora você vai ter que olhar. E aí você talvez não vai estar preparado emocionalmente, né? Porque você não buscou isso, não buscou se desenvolver nesse sentido para lidar com as questões. E aí é quando a gente se sente frágil diante da vida, né? E eu acho que hoje em dia tem muito isso das pessoas estarem mais frágeis para lidar com os próprios problemas. Mas isso não é algo que ela cita aqui no livro, né? A gente pode também falar aqui das próximas explicações que ela fala sobre o isolamento também, né, Paty? Que é uma forma da gente entorpecer esses sentimentos, acabar se isolando da sociedade, se isolando das pessoas e não ter esse contato, né, social. Porque você também não quer sentir o desconforto. Sim. É. E aí ela coloca, né, que uma das piores dores que tem é você também não se sentir digno da presença dos outros, né? Não se sentir digno de estar junto de outras pessoas. Então, a gente sabe que existem pessoas que acabam vivendo de uma forma mais isolada mesmo, né? E existem pessoas que são realmente isoladas por uma questão ou outra, né? Então, são dores que elas vão sentindo tão forte, tão intensa, né, que precisa aprender a lidar com isso, mas ela começa a trazer esse sentimento de não merecimento, né? Eu não mereço estar ali, né? Uhum, Então, são coisas que a pessoa precisa aprender a viver, mas aí já são casos mais extremos, né? sim. Ela até fala, né, que a gente tem casos que são, eu não lembro a palavra que ela usa, se são crônicos, mas que precisa realmente de um tratamento específico, né? E tem casos que não, que só com você começar a trabalhar essa consciência você já consegue resolver. Acho que ela fala também questão da ansiedade, né? Tem a ansiedade que ela já é mais estrutural a palavra que ela fala. A ansiedade estrutural que você daí realmente precisa de um tratamento, um acompanhamento, né? E a gente precisa saber diferenciar esses sintomas. Se alguém precisa realmente de uma ajuda de um profissional, né, da saúde, por exemplo, ou se a gente consegue sozinho ir lidando com essas questões. Quando chega nesse caso, a gente sempre precisa de uma ajuda, né? Não tem Uhum, jeito. Quando já tá algo muito intenso, é sempre importante buscar a ajuda de um profissional, que às vezes com uma conversa que você tem, a pessoa já traz um clareamento para você. É óbvio que com um encontro, né, você não vai uhum, conseguir resolver a sua vida, principalmente quando tá de uma forma muito intensa, né? Mas é importante sempre a gente tentar sentir, né, como é que tá tudo isso. Ela fala aqui, né, que às vezes essa dor do isolamento ela é tão grande que a necessidade de anestesiar se torna incontrolável, né?
E aí, como é que são essas formas, né? O que que a gente usa para anestesiar os nossos sentimentos, né? O que que a gente está usando e fazendo para poder amortecer aquilo que a gente tem de dores mais fortes e intensas dentro de nós, né? Então, eu já me percebi trabalhando loucamente, né? E aí a gente olha e fala, não, mas eu preciso fazer isso. A gente vive numa sociedade onde a gente está trabalhando loucamente, né? E que valoriza a produtividade também, né? E nem sempre, né? Nem sempre trabalhar muito quer dizer sinônimo de Uhum. produtividade. Então, às vezes a gente acha que tá ali, tá trabalhando, trabalhando, trabalhando. Quantas vezes eu já não me percebi trabalhando demais, mas não sendo produtivo o suficiente do tanto que eu precisava, né? Então, a gente às vezes precisa olhar e falar, eu preciso de um momento de descanso, eu preciso parar para ter outros sentimentos na vida, para viver outras experiências também. E às vezes é na pausa que a gente consegue ser mais produtivo também, né? A gente precisa dessa pausa. E quando a gente vai num ritmo louco e insano, a gente consegue justificar também de uma forma melhor quando é o trabalho, por exemplo, né? Porque eu ficar nas redes sociais, eu sei que não tá certo. De algo dentro de mim já fala. Agora, quando é pro trabalho, parece que é como se a gente falasse assim, não, mas eu estou trabalhando, eu preciso trabalhar, né? Então, a gente precisa ter cuidado, porque na vida a gente precisa ter o equilíbrio. Tudo que foge do equilíbrio tem alguma coisa não tá certa. Eu acho também Então, que às vezes a gente entra tanto nesse ritmo que quando a gente tenta dar uma pausa assim para descansar, começa a se sentir um pouco culpado. Eu deveria estar trabalhando, não deveria estar descansando. E entra, né, nesse ciclo de culpa também. Eu já senti isso, às vezes eu sinto, e eu já vi muitas pessoas relatando isso também, né? Que sente essa culpa se não estiver fazendo nada. Mas o fazer nada também é importante. exato, exatamente, porque é essa pausa, né, que o nosso corpo precisa, a nossa mente precisa, Uhum. né? E quando a gente não está se permitindo dar uma pausa, por que que não tá? Como é que tá a vida? O que que eu não tô querendo parar para olhar ou para sentir? Será que eu já não tô vivendo esse isolamento também? Né? Então aí eu olho, começo a trabalhar, porque aí eu não paro para perceber e para sentir todas essas coisas, né? Uhum. Então, isso é muito importante. E eu acho que hoje a gente também está vivendo uma sociedade diferente, né? Acho que a gente, acho que talvez na nossa faixa etária ali, né, para trás, era essa coisa de viver loucamente pelo trabalho, de estar sempre em busca disso. E hoje eu vejo que está surgindo, né, uma nova geração Uhum. que está olhando para o trabalho de uma forma diferente, né? Sim. Então, antigamente era o trabalho e a vida estava dentro, né? E agora é o contrário. É tipo, o trabalho está aqui, a vida está aqui, né? E é isso mesmo. O nosso trabalho ele faz parte da nossa vida. A gente precisa ter, né, estar dentro de um círculo menor, onde o círculo maior é a nossa vida e onde a gente tem os outros itens também dela. Então, a gente começa a olhar para o trabalho de uma forma diferente. É uma forma de a gente ter também, né, um retorno financeiro para poder viver as demais áreas da vida, né? Então, Sim. Não, não faz sentido também a gente trabalhar e não ter tempo de viver a vida. Tipo, qual a lógica disso, né? exato. E o que a gente estava falando também, essa questão do isolamento, eu lembrei do filme A Baleia, não sei se você já assistiu, que conta o caso de um homem, né, que ele separou da mulher, mas ele tinha uma filha, só que a filha não tinha uma boa relação com ele. E aí ele começou a viver sozinho, né, isolado numa casa, e ele começou a descontar esses sentimentos, problemas dele na comida. Então ele comia muito, né? Comia pizza inteira todos os dias. Então ele se alimentava muito mal e ele começou a ficar obeso. E essa obesidade estava levando ele à morte, assim, né? Porque ele ficou muito doente. Então ele descontou no isolamento e na comida ao mesmo tempo. E aí, não vou dar spoiler, né, do final do filme, mas essa é a problemática, assim, né? De não conseguir lidar com as emoções e, e buscar essa fuga, né? Que na verdade é uma fuga. Então, é, é uma história fictícia, mas a gente sabe que existem muitos casos assim, né? Tem até um trecho aqui que ela fala que é assim, né?
Ela conta a história de uma pessoa que aí ela fala, para mim a vulnerabilidade conduziu à ansiedade, que conduziu à vergonha, que conduziu ao isolamento, que levava a mais uma latinha de cerveja. Uhum. E aí você vai entrando nesse ritmo, né? Você vai percebendo que, tipo, eu bebi um pouquinho, me trouxe uma certa sensação de prazer, me fez fugir daquele sentimento que eu tinha, então é esse o caminho que eu vou fazer, né? E aí, de novo, quanto que o rolar o feed, né? Olhando loucamente, uma postagem atrás da outra, também não está fazendo isso com a gente. Só que a gente deixa de ser produtiva, a gente deixa de fazer as coisas que a gente gostaria, a gente deixa de ler um bom livro que traz e trabalha muito melhor com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, que traz outros tipos de conhecimento, por exemplo. Né? Mas o livro ele é preto e branco em geral e ele é parado, é estático, né? Não causa nenhum tipo de prazer. Então você tem que se vencer também, né? Vencer as suas emoções para que você possa sair desse ritmo, né? Caso a gente se perceba dentro dele, né? Uhum. Aí ela fala que também o anestésico químico de emoções é apenas um efeito colateral prazeroso, embora perigoso, de comportamentos que têm a ver com se adequar, estabelecer um vínculo e lidar com a ansiedade. Então ela fala realmente, né, desse efeito perigoso que tem a gente buscar sempre se anestesiar. E é muito doido porque a gente entra nesse ritmo e ao mesmo tempo não percebe as nossas emoções e por não perceber não consegue cuidar das emoções, né? A gente entra numa bola de neve, que muitas vezes é difícil sair dela porque a gente não percebe mesmo, não tem tempo para se perceber. Então acho que quando a gente está fazendo esse estudo, é uma forma também da gente se perceber, né, Paty? Que a gente estudando, a gente sempre vê, nossa, isso já aconteceu, né? E eu não tinha percebido ainda o porquê disso acontecer comigo. Então, quanto que é importante a gente realmente. O que a gente está fazendo aqui é uma pausa, na verdade, né? A gente está estudando, é uma pausa para a gente se perceber também. Sim, exato. Por isso que eu acho que a gente primeiro está tendo que trabalhar a nossa vulnerabilidade para a gente estar aqui. Então, a gente olhar e falar, vamos embora, vamos em frente mesmo com todos os sentimentos que a vulnerabilidade traz. Né? Uhum. E a gente sempre comenta, né? Se pra gente que tem contato com esses conhecimentos, a gente enfrenta desafios, a gente muitas vezes trava em algumas coisas, imagina quem não tem acesso, né, ao conhecimento, quanto que deve ser difícil lidar com tudo isso. Se Exato. com a ferramenta a gente já passa por certas coisas, certos perrengues, imagina sem a ferramenta. É. Como é que cada um está vivendo, né? Sem buscar o autoconhecimento, sem buscar entender o que acontece aqui dentro. Por isso que é tão importante a gente buscar se conhecer, se perceber o motivo, né, do porquê que a gente sente uma coisa, sente outra, porquê que a gente age, principalmente de uma forma ou de outra, né? Então, quando a gente para olhar para tudo isso, né, a gente começa a perceber que a gente começa a ganhar mais autonomia, né? Uhum. Sem isso a Sim, gente só vai vivendo, né? sim. Eu acho que você também tem muita propriedade para falar sobre isso, porque não só pela sua experiência, mas de vida, né? Vida mesmo, mas por você atender pessoas, né? Como terapeuta, como psicóloga, por atender e conhecer as demandas que vêm, né? Da sociedade atual, que acho que você deve conhecer muito bem essas questões que a gente trabalha aqui, pelo seu trabalho mesmo, né? A gente vai percebendo que existem algumas coisas que vão se tornando muito semelhantes, né? Entre Um as pessoas. padrão. Exato. Que é o que a autora fez aqui, né? Ela começou a Uhum. conversar com várias pessoas, começou a perceber, ó, aqui tem um padrão. E se tem um padrão, quer dizer, opa, então aqui tem um mecanismo, né? Tem algo que leva a pessoas que estão sentindo, né, que estão passando por isso, a viver assim, a sentir isso, ou a ter isso como ferramenta, como forma de se trabalhar. Uhum. Então, por isso é importante a gente entender, porque se a gente entende o padrão, como é que funciona, a gente consegue entender como lidar com isso também, né? Ou a gente pode Sim, sair vivendo, é uma opção também, né? Cada um tem a sua. sim, porque Mas, com um padrão, ela encontrou a solução, né? E se essa solução funcionou para esse padrão, por que não vai funcionar para mim? Então, se eu aplicar, né, vai me ajudar também, se ajudou as outras pessoas. sim, Aí, o próximo
próximo conteúdo que ela traz é sobre as estratégias para a gente combater, né, esse entorpecimento. Daí tá na página 106 e ela cita aqui três coisas, que é aprender como realmente vivenciar os sentidos, ficar atento sobre os comportamentos entorpecentes e saber lidar com o desconforto das emoções difíceis. Que é um pouco também do que a gente já veio falando até agora, né? A gente olhar para aquilo que está acontecendo em vez de fingir que tá tudo bem e só buscar o prazer. Tem horas que você consegue ir levando até um certo ponto, né? Com essas ferramentas de entorpecer. Mas chega uma hora que parece que a vida vai apertando, 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 e ela vai falar: e aí? Tu vai olhar para isso ou não? E você tem de novo, né, a opção de não olhar e continuar com a dor, e a dor ficando cada vez mais intensa. E aí você vai se sentindo, como é que fala? O azarado da vida, né? Porque todas as outras pessoas não passam, você não sabe que todas as outras também passam por isso, né? Aí, de novo, a gente cai nas redes sociais, porque a gente olha para a rede social e a vida de todo mundo tá tão perfeita, tá tão maravilhosa, que a gente acha que é só a gente que é o grande azarado da vida e que não tá com as coisas acontecendo, né? Uhum. Pode olhar para tudo isso e entender, tá? E aí? O que eu vou fazer com tudo isso? Como é que eu vou lidar com tudo isso, né? Uhum. É isso que a vida acaba fazendo com a gente, né? Ontem eu vi uma frase, assim, no Instagram, né? Falava assim, a sua vida não é imperfeita, a dos outros que é editada. E realmente, né? Todo mundo tem uma vida imperfeita, mas que nas redes sociais parece perfeita, porque a gente só mostra aquilo que a gente quer. A gente não vai mostrar a gente no momento chorando em posição fetal. É bem isso. E tem alguns que até mostram também, né? É, Mas, os que gostam de mostrar. e também aí também é uma forma, né? Talvez não de entorpecimento, mas uma forma também de você trabalhar com a sua vulnerabilidade, né? O quanto que você ganha de atenção, o quanto que você tem. E aí você vai meio que tapando pequenos buracos da vida, mas ainda assim você não consegue resolver ele, né? Você só consegue resolver quando você tem uma postura adulta de olhar para isso e falar, deixa eu olhar para essa dor e o que eu posso fazer com ela, né? O que eu posso fazer por ela. Sim. Porque senão a gente fica, né, tentando tapar os buracos da vida e Ou a gente quer que não vai. resolva pra gente, né? Às vezes, tipo, por exemplo, compartilhando nas redes sociais essas situações, né, que a gente não tá bem. Às vezes a gente não consegue lidar, mas, se alguém vê, vai que alguém quer me ajudar, né? Vai me dar uma atenção, vai me dar um consolo. E também é uma forma de não lidar com as próprias emoções, é jogar pro outro, né? Responsabilidade pro outro. Sim, exatamente. Aí ela traz o estudo de dois grupos, né, que ela entrevistou e que ela começou a entender como que essas pessoas lidavam com essa questão de entorpecimento. E aí teve o grupo que lidou meio que maquiando assim a ansiedade, né, encontrando formas de viver com a ansiedade e outras que encontrou ferramentas de combater a ansiedade, que foi a diferença entre esses dois grupos, né? E a principal, assim, diferença é que um sabia impor limites e o outro não, em relação às demandas. Exato. É que aí para você poder impor limites, você precisa saber do seu valor, né? Uhum, Se você não sabe do seu valor, você não consegue impor limites ali. Então, é que nem ela fala aqui, né? No grupo A, né? Fico cansado, mas todos os e-mails são respondidos, né? Eu vou até tarde da noite respondendo tudo, né? E no grupo B, ele fala: estou tentando acostumá-los a esperar que eu leve alguns dias, às vezes, para responder tudo, né? E se uhum, for gente, me liga. Me uhum. liga, entra em contato de uma outra forma, né? Mas não vou mais ficar nesse ritmo insano de trabalhando até tarde da noite para dar conta de todas as demandas que a gente nunca consegue, né? A gente tem 24 horas por dia e a gente tem um número limite de horas para trabalhar, né? Então, se você também não souber impor esses limites, e aí, de novo, para você poder impor esses limites, você precisa saber qual é o seu valor, porque senão você acha que você facilmente será substituído, você começa a achar que o outro não vai gostar mais de você, né? Porque como é que eu falo não para o outro? Então, Tem muita existe.
muitas coisas inconscientes aí que regem tudo isso O também. medo de não ser aceito, né? O medo de ser rejeitado. Ah, não vão gostar mais de mim se eu não fizer isso, por exemplo, né? Se eu não fizer o meu trabalho, se eu não fizer a hora extra, não vão gostar mais de mim. E aí não vão me aceitar mais. Então, é isso que você falou mesmo, né? Tem a ver com saber o valor, saber qual que é o nosso valor. E ela fala aqui, a verdadeira aceitação só acontece quando apresentamos nosso eu autêntico e imperfeito para o mundo. O nosso senso de aceitação nunca pode ser maior do que o nosso nível de autoaceitação. Então, para a gente ser aceito, né, pelas outras pessoas, a gente primeiro tem que se aceitar e se aceitar do nosso jeito imperfeito e autêntico. Somente quando a gente mostrar esse nosso lado, que a gente vai se aceitar e automaticamente as outras pessoas, não todos, né, mas as pessoas vão acabar nos aceitando também. Sim. E o quanto a gente cai de novo aí no amor próprio, né? Você saber qual é o seu valor. Porque se você não sabe qual é o seu valor, como é que você vai passar o seu valor também para o outro, né? De autoaceitação. E às vezes você aceita demais do outro e aceita pouco de você, né? Às vezes até dos seus erros, né? Das suas inabilidades. Mas do outro você olha e fala, ah, mas o outro tá aprendendo, né? O outro tá no caminho. Agora com você é no chicotinho, né? Puxa, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. E aí a gente começa a dar mais valor ao outro do que a nós mesmos, né? Uhum. Isso também acontece bastante. Quantas vezes a gente se julga, mas quando é com o outro, a gente passa a mão, né? E acha que é normal. Exato. Então, o próximo tópico aqui que ela traz é o cuidado e o alimento do nosso espírito. E aí ela faz uma pergunta: onde está a linha que separa o prazer e o bem-estar do entorpecimento? Exato. E é difícil, né, a gente entender qual é essa linha, né? E por isso que é tão importante esse autoconhecimento, olhar para dentro, né? Porque senão a gente vai vivendo, vivendo e vai achando, ah, tá tudo bem, qual o problema, né? Uhum, Ela fala da questão de que às vezes você pode, né, comer um pedaço de chocolate sentindo e entendendo que aquilo ali é uma recompensa para você de um bem-estar, né? Ou você pode comer uma barra inteira sem sequer sentir o gosto, né? Quantas vezes a gente já não comeu vários chocolates seguidamente e a gente olha e fala, nossa, mas já acabou, né? uhum, Nem senti o gosto direito, né? uhum. Sim. Eu tenho o hábito de comer rápido. Eu sou uma das primeiras que termina de comer, assim. E realmente, muitas vezes eu como e eu não lembro do sabor, né? O que foi que eu comi? E, e lendo aqui, né, pode ser realmente uma forma de ansiedade, de lidar com essa ansiedade e, e ainda não ter encontrado o meio de lidar com a ansiedade nessa questão, né? Na alimentação. Não é nem pela quantidade, né, no meu caso, mas realmente de comer sem perceber o que eu tô comendo. Sim. Então, é porque você não tá comendo a comida, né? Tá comendo a ansiedade. Comendo as emoções. De onde vem, né, essa ansiedade? O que você tá querendo entorpecer? É por isso que ela fala que é o entorpecimento, porque naquele momento você não tá sentindo nada, né? Você só tá comendo. Você tá tendo aquele prazer, tá? Mas na hora que acaba, você fala, tá, e agora? Eu vou fazer o que com isso? Porque continua aqui, tá aqui. Então você olha e fala assim, beleza, mas Uhum, onde é que tá, né? Cadê? Como é que tapa esse buraco que parecia que ele estava sendo tapado? Porque enquanto você está ali, você está comendo, você está se deliciando, né? O teu cérebro está trazendo sensações que estão trazendo bem-estar, ok? Mas na hora que acaba, o que volta? O que tá, o que fica, que é o que uhum, tá aqui dentro. sim. Tinha uma época assim que eu comia e não conseguia muitas vezes parar, né, de comer, porque como eu não sinto, a fome também muitas vezes não acabava, né, e eu entrava num ciclo assim de nunca estar satisfeita. Só que chegou um momento que o meu corpo ele começou a dar uns efeitos assim de não aceitar mais, né, tanta comida em excesso e principalmente comida pesada. Então eu comecei a passar muito mal, passar de
enxaqueca, passar mal de corpo, tá com o corpo ruim, assim, né? Então, eu emocionalmente eu não percebi o meu limite, mas o meu corpo começou a dar sinais, né? De que tá passando do ponto, assim. Então, realmente, é aquilo que a gente falou lá atrás. Chega um momento que o limite, ele vai aparecer, né? Por E mais às que a gente vezes, né? Pode Não, falar. por mais que a gente não perceba, né, aonde a gente está indo, em algum momento vai aparecer um limite e a gente vai ter que lidar com aquilo. Então, mas às vezes a gente ultrapassa até o próprio limite, né? Sim. Então eu já cheguei a comer com dor na barriga, mas eu tava ali comendo, não só mais um pouco. Porque Uhum. a gente tem essa falsa sensação de que fazendo isso vai passar, Uhum. né? E aí a gente quer comer mais um pouco, a gente quer fazer mais um pouco, mas tipo, tá ali, tá doendo, o corpo tá dando sinal. E a gente Sim. parou de ouvir o nosso corpo, né? O nosso corpo é um grande aliado nosso, só que a gente muitas vezes não quer ouvir, a gente dá um cala-boca nele, que às vezes é um remédio, né? Às vezes é mais um doce, às vezes é mais um vídeo. Então, ele tá dando sinais o tempo todo pra gente, mas a gente tá perdendo o hábito de ouvir o nosso corpo. Uhum. Porque a gente está se entorpecendo, né? Aí entra de novo na questão. Exato, exatamente. E aí ela fala aqui assim, né? Quando estamos ansiosos, isolados psicologicamente, vulneráveis, solitários e nos sentindo impotentes, a bebida, a comida, o trabalho, as horas infindáveis na internet parecem nos confortar, mas na verdade estão apenas lançando grandes sombras na nossa vida. Uhum. Ela começa a trazer essa questão da internet, né? Mas porque estava lá no começo. Eu tenho muita vontade de poder conversar com ela, ou ouvir ela falar. Conversar com ela vai ser meio difícil, né? Mas o ouvir ela falar sobre como que hoje as redes sociais também estão trabalhando, né? Com relação a tudo isso, né? Sim, acho que muita coisa que mudaria, não mudaria, mas acrescentaria novos dados aqui, por causa da internet, né? Que tem tudo a ver com vulnerabilidade. Então, Sim, quem sabe ela já não está escrevendo outro livro, né? Vai saber. pode ser. Seria muito legal. Vulnerabilidade às redes sociais, que tem muitos aspectos, né? O aspecto de quem fala, de quem vê, de quem edita, de quem não edita, de quem põe, né? Tipo, Hum. no excesso, de quem põe na falta, né? De quem às vezes não posta nada, mas tá ali vendo tudo, né? Então, às vezes a pessoa não posta absolutamente nada, mas quando você vai ver, tipo, tá observando tudo de todo mundo, né? Então, esses são vários aspectos, né? São várias formas de você viver a mesma ferramenta, a mesma forma, né? Desse entorpecimento, mas cada uma tem uma nuance diferente, né? Sim. Aí aqui ela fala assim também: minhas escolhas estão confortando e alimentando meu espírito ou são alívios temporários da vulnerabilidade e das emoções difíceis que acabam esgotando minhas energias? Minhas escolhas levam à plenitude ou fazem com que eu me sinta vazio e carente? Essas perguntas são profundas também, né? Faz a gente ficar pensando na nossa própria vida, né? Nossos próprios comportamentos. Será que está alimentando o meu espírito ou está gerando mais vazio? Exato. Como é que a gente tem a resposta, né? É como a gente está se sentindo Uhum. ali. E a gente tem a resposta para entender, né? Quais são as motivações, o que que a gente tem, né? Pô, eu tô pegando um pedaço de chocolate para comer. Tá sendo algo para me dar prazer ou para às vezes até me machucar, né? Qual é o sentimento que vem depois? Você consegue sentir prazer ou você sente culpa? Você sente algo que tá te machucando, né? Uhum. Então, eu acho que o entender a motivação é fundamental. E aí você só vai entender a motivação quando você olhar para dentro. Sim. Quando você olha para dentro, você entende a motivação. E acho que essa é até uma pergunta que a gente pode levar para a vida, né? Nos momentos que a gente tiver que fazer uma escolha. Se eu vou fazer isso por qual motivo, né? Para me fazer bem ou para, de certa forma, me prejudicar na frente. Então, talvez a gente conseguir fazer essa pergunta antes de entrar em ação vai mudar muitas coisas, né? Ajudar a não entorpecer mais os nossos sentimentos. Exato.
E aí entra de novo, né, o autoconhecimento, a busca do olhar para dentro, né, do entender o porquê que eu faço isso ou do porquê que eu faço aquilo. Então, são coisas que você, em algum momento, você vai ter que fazer. E se você não fizer, tá tudo bem também, é uma escolha. Mas tem que lidar com as consequências dela, né? É, tudo bem, 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 não vai estar. Mas, Mas a gente tem que olhar para isso de uma forma que a gente consiga entender cada vez mais, né? Ó, eu tô fazendo isso por conta disso, né? E eu uhum, digo por mim. Por exemplo, eu tenho muita noção e muita consciência das coisas que eu faço, do porquê que eu faço. E às vezes eu tô olhando para isso e eu tô falando assim, puxa, tá, eu tô entendendo, mas eu não tô conseguindo sair disso. Então, uhum, se quando você olha para isso, você entende o movimento, ainda assim é difícil às vezes você sair desse movimento. Imagina quando você tá vivendo totalmente aleatório, né, com a vida. uhum, Então, o trazer a consciência nos traz também a possibilidade de mudança, né? Então, sim, por isso é tão importante a gente entender o porquê de cada coisa. Porque quando eu olho para tudo isso e eu entendo o movimento que eu estou, eu consigo também, de uma forma, fazer com que eu tenha e traga o protagonismo para minha vida. Porque senão eu facilmente também caio naquilo, eu não consigo mudar, isso aqui não dá certo mesmo. E aí eu vou achando que eu tô vivendo aleatoriamente na vida, né? Que tipo, eu tô aqui como um bonequinho do universo que tô vivendo aleatório. E não é. Eu sempre uhum, tenho, né, nas minhas mãos o poder da mudança. Mas o quanto cada um de nós quer assumir essa responsabilidade, né? uhum, Às vezes é mais fácil eu olhar e falar, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vai ser sempre assim, e viver com a síndrome da Gabriela, né? Então, por isso que é importante a gente entender. Eu tenho a possibilidade de mudança nas minhas mãos, mas eu preciso assumir essa responsabilidade também, senão uhum. não vai. É que muitas vezes a gente reconhece mesmo aquilo que a gente tá fazendo, mas que não deveria fazer. Só que a gente busca internamente justificativas, né? Desculpas para fazer aquilo que a gente sabe que não deve fazer. É uma conversa mental que a gente fica tendo, né? De achar, não, mas é só um pouquinho. Não, mas só agora não vai ter problema. E a gente fica se justificando, né? As nossas ações. Até para fazer aquilo com um pouco menos de culpa. Mas a gente sabe que não deveria estar fazendo. Sim, exato. E o quanto é difícil a gente assumir a responsa, né, da nossa vida. É muito mais fácil você falar, ai, nossa, né, eu sou uma pobre coitada zarada da vida que nasceu assim e que tá passando por isso ou qualquer coisa do tipo, né? Uhum, Então, o assumir a responsabilidade pela vida e pela forma que a gente vive exige uma maturidade, exige você estar no adulto, né? A uhum, criança que fica naquela coisa assim de poxa vida, tadinha de mim, né? Não, não sei, não consigo, não dá para mudar. O uhum, adulto ele tem essa responsabilidade, e ele sabe que ele consegue fazer. Mas você tem que aprender a lidar com todas essas emoções. Você precisa ter que deixar de entorpecer, né? De sair desse entorpecimento que a gente vive loucamente, de novo, pela bebida, pelo doce, pela internet. E aí eu preciso assumir a minha responsabilidade. Porque aí me lembrou daquela frase, né? É loucura você querer ter outros resultados fazendo as mesmas coisas. Então você precisa sair disso, só que às vezes não é fácil sair. Não é fácil você sair da forma com que você vem vivendo cadenciadamente dia após dia. Você precisa ter uma força de vontade gigante. E às vezes você está lidando com padrões, não só seus, mas padrões familiares, padrões uhum. ancestrais, padrões que vêm muito antes de você. Só que você tem esse poder, você consegue. Mas você precisa, primeiro, ter essa compreensão. E depois de ter a compreensão, você precisa aprender a lidar com tudo isso, né? Sim. É um processo, né? Não vai ser de uma hora para outra também que as coisas vão, que a gente vai conseguir romper esses padrões. E eu acho que também a gente não precisa carregar isso de uma forma que a gente precisa fazer sozinho, né? Por exemplo, você é psicóloga, terapeuta e ajuda muitas pessoas a passar por esses processos com mais entendimento, né? Com mais facilidade também. E para que a pessoa não sinta que ela está sozinha. Eu acho que isso faz muita diferença.
ter esse acompanhamento. Sim. Só que aí a pessoa precisa se permitir viver na vulnerabilidade, no sentido de levantar a mão e falar, ó, tô precisando de ajuda, né? Eu preciso conversar com outra pessoa, eu preciso, Uhum. como é que fala? Dar ajuda de outro, né? E tá tudo bem. E às vezes, numa conversa com uma outra pessoa, ou mesmo numa live que assista, às vezes vem respostas, né? E às vezes a gente precisa de alguém que pegue na nossa mão e fala, senta aqui, vamos conversar, e você vai percebendo todo esse processo, né? Então, eu acho que é isso, é você se permitir sentir que sozinho não vai dar. E tá tudo bem, né? Sim, Se sozinho não vai dar. precisa reconhecer. Alguns anos atrás eu consegui sair de um ciclo que eu estava me sentindo presa através da terapia. Acho que se não fosse a terapia, talvez eu estaria presa lá ainda. Então, às vezes a gente tem uma resistência, né, a esse tipo de ajuda, mas é o que vai nos libertar, muitas vezes. Vai realmente nos ajudar. Não é à toa que existem profissionais para isso. Sim, exatamente. É isso. E aqui só no finalzinho do capítulo não, que ainda tem mais uma continuação, mas do trecho de hoje, que ela fala sobre a gente reconhecer o nosso eu sagrado, né? Que a gente cuidar do nosso lado espiritual, a gente reconhecer que a gente é um ser sagrado, né? Que a gente precisa se olhar, ter esse olhar de cuidado mesmo, né? De compreensão com a gente e não ficar trazendo artifícios que vão nos prejudicar. Sim, que eu acho que é essa coisa de quando a gente fica tentando, né, esses entorpecimentos com essas dessas formas, né, a gente acha que fazendo isso nós vamos conseguir sanar buracos que estão aqui dentro, né, de carências, de insatisfações. E se a gente não parar para olhar para tudo isso, a gente vai fazer, mas na hora que passa, vem tudo à tona de novo. E é por isso que aí a gente busca mais. Eu quero um pouco mais, eu quero um pouco mais de doce, eu quero um pouco mais de vídeo, eu quero um pouco mais de bebida, enfim. Aí cada um tem a sua forma. Então, Uhum. não é dessa forma que você vai conseguir lidar com tudo isso, né? É quando você tem essa postura madura de olhar para dentro, de se entender e falar, puxa, eu preciso aprender a lidar com isso. E aí você consegue sair, né, dessa situação e então passar a viver uma vida onde você consiga sentir. E aí buscar essa espiritualidade, entender esse nosso eu sagrado ajuda bastante, né? Oi, A Vanessa, bom dia. só pedrada. Pra gente também, né, Paty? Quando a gente lê também, a gente leva alguns tapas aqui que vão nos ensinando. Mas é bom, né? Porque se a gente tá aprendendo, se a gente tá despertando, é porque é o caminho pra mudança, pra gente ter uma vida melhor mesmo. Sim, e é o que a gente estava falando, né? Quando a gente consegue olhar para dentro e perceber esses movimentos, a gente tem uma autonomia muito maior para a mudança, né? Uhum. Que é isso que a gente busca, é o deixar de sentir tudo isso, né? Então, ter essa autonomia é maravilhoso, né? Tem pessoas que não gostam, que preferem jogar a responsabilidade para cima de qualquer coisa externa. Tá tudo bem, é uma opção, né? Cada um tem o livre-arbítrio. Mas você escolher olhar para dentro, perceber esses movimentos e falar, eu vou assumir as rédeas da minha vida é muito mais adulto e mais poderoso também, né? E aí a gente consegue ir traçando, né, pouco a pouco, aquilo que a gente deseja na nossa vida. Bom dia. Também tá aqui. E só finalizando mesmo, acho que esse é o caminho para a liberdade, né, Paty? Que quando a gente não tem essa consciência, quando a gente não tira essa venda dos nossos olhos, a gente não tá vivendo a verdadeira liberdade. A gente tá se prendendo e buscando ser livre, mas de um jeito que a gente não vai. Sim, exatamente. Ó, A gente vai com a live aqui no Insta, né, por 24 horas e depois a gente sobe no YouTube. Então, quem quiser assistir as outras lives, essa é a oitava que a gente está fazendo, e todas as outras estão no YouTube para vocês assistirem também. é isso. Então, Obrigada por assistir. Obrigada, pessoal. obrigado que entrou hoje, que acompanhou. Espero que vocês tenham aprendido quanto a gente está aprendendo também com esse estudo, né? E segunda que vem, a gente está aqui de novo às 7 horas. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia, tchau.